Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que bom, mais uma vez o Senhor nos deu bom tempo para estarmos aqui nessa noite, para juntos louvarmos o nosso Deus, como foi pela manhã. Damos graças a Deus por isso. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 23. É um salmo conhecido de todos nós, mas é sempre bom relembrar de que nós vivemos sob os cuidados do sumo pastor, e de que é Ele que nos conduz em todos os caminhos. Salmo de número 23. Vamos ler a palavra de Deus assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Deus Santo, nosso Senhor, oramos a Ti nessa noite, agradecidos pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez servir ao Senhor com a igreja reunida, onde o Senhor, Deus amado, nos deu bom tempo para que pudéssemos estar aqui. Ó Deus, obrigado porque estamos sob os Seus cuidados. O Senhor é o pastor de nossas vidas, e o Senhor nos conduz a pastos verdejantes. O Senhor, ó Deus, é que nos leva às águas tranquilas, e é o Senhor quem tem conduzido nossa vida para que no momento final, no dia de Cristo, estejamos com o Senhor. Deus amado, oramos para que o Seu Espírito mude o nosso coração, para que nessa noite exaltemos o Seu nome. Nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração e que a gente não venha nos endurecer, ó Deus. Que a Sua palavra encontre bom terreno e que por meio dela possamos ser admoestados e crescer para a glória do Senhor. Prepara-nos, ó Deus, que nos conduza nesse culto que viemos prestar ao Senhor nessa noite. Te agradecemos e bendizemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Faça parte das nossas orações, Senhor, possamos usar que seja o desejo do nosso coração, que Ele nos use aonde Ele nos colocar. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 32, nós vamos ler os versos de 1 a 5. Esse é o momento em que nós vamos a Deus pedindo perdão por nossos pecados, por nossas faltas, por aquilo que fizemos contra o nosso Deus que não agradou. Salmo de número 32, os versos 1 até o 5. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. João pastor Norival, que nos leve a Deus em oração neste momento, pedindo perdão por nossos pecados e faltas. Muito obrigado, Senhor Deus. Senhor, que nos amou de uma maneira tão maravilhosa, que nos alcançou, Deus, sendo nós pecadores, cheios de culpas, ó Deus, incapacitados. Senhor Deus nos amou e deu vida, ó Deus, a nós, e nos vivificou, ó Deus, para a tua glória. Obrigado, Deus, porque o Senhor está cheio de amor, mas também, ó Deus, cheio de perdão. E assim, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus.
Somos pecadores, ainda estamos, ó Deus, revestidos com este corpo corruptível, este corpo, ó Deus, que comete pecados, ó Deus, seja em pensamento, em ações, ó Deus. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, teus servos. O Senhor diz, Pai, que perdoa o pecado daquele, ó Deus, que busca o Senhor. Isso é maravilhoso demais, Pai, para nós. Isso nos dá a segurança, Pai, e a certeza que em Cristo nós somos perdoados. Não temos mérito nenhum, mas, ó Deus, Senhor, por tua soberana vontade, pelo teu poder de misericórdia, pelo teu amor, ó Deus, Senhor, nos perdoa. E assim, ó Deus, os nossos corações têm paz. Então, ó Deus querido, bendito seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e as nossas petições. Enfim, ó Deus, também coloque arrependimento nos nossos corações sempre, ó Deus, para que nós nos apresentemos diante do Senhor com o coração arrependido pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu servo. Ó Deus, temos sido, Pai, grandemente abençoados, beneficiados e enriquecidos, ó Deus, quando o Senhor foi intercedido aqui à frente para pregar a tua palavra. Não é diferente, ó Deus, com Paulo, teu servo. Então, nesse momento, ó Deus, usa ele, Pai, na tua instrumentalidade, para que ele fale, ó Deus, aquilo que o Senhor já preparou de antemão para os nossos corações. Que a palavra do Senhor encontre em nós, ó Deus, morada, um lugar bom e fértil, ó Deus, para que ela possa crescer, e ela possa confrontar-nos, ó Deus, os nossos pecados, nas nossas ações erradas, e possa nos corrigir, ó Deus, nos endireitar para a presença do Senhor. Muito obrigado. Nos abençoe e abençoe teu servo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 2. Nós vamos meditar nesse texto nessa noite. E aí, como ele é um texto longo, a ideia é percorrer todo ele. São 49 versos. E antes de a gente ler, queria passar algumas informações aos irmãos a título de introdução para a gente pensar nesse texto aí nessa noite. Esse livro aqui, meus irmãos, é do Heber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada. Os irmãos que quiserem aprender um pouco mais a respeito de cosmovisão, ele vai trabalhar algumas questões aqui bem interessantes, mostrando algumas coisas do mundo, ele vai resgatar algumas coisas da história e vai também aplicar ao nosso contexto. Esse daqui é um bom livro para você ter na sua biblioteca. Amando a Deus no Mundo. Ele é relativamente grosso, é um tijolo que você pode colocar na sua construção, que ele vai dar uma boa sustentação. Mas vale a pena, meus irmãos, o investimento nesse livro aqui. O título é Amando a Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada, do Dr. Heber Campos Júnior. A gente pode dizer que ele foi uma das pessoas assim, que trabalhou cosmovisão aqui no âmbito brasileiro com mais ênfase, né? Então é muito importante, é um assunto importante, porque a gente talvez não pense em cosmovisão, mas ela está presente no nosso dia a dia. Você talvez não vá falar da palavra cosmovisão, mas ela está presente nas suas atitudes. E é muito bom, e algumas coisas desse livro eu tenho usado nessa pregação e na outra, na anterior, que a gente conversou em Daniel capítulo 1. Você já se localizou aí, Daniel capítulo 2? Antes de ler o texto, eu gostaria de passar algumas informações aos irmãos. Nós estamos tratando aqui, usando esses textos de Daniel, falando a respeito de cosmovisão. No capítulo 1 nós falamos a respeito de cosmovisão, e hoje eu gostaria de tratar do tema da necessidade de termos uma cosmovisão holística. A necessidade que temos de ter uma cosmovisão holística. Nós vamos explicar o que seria isso no decorrer da pregação. Antes de entrar no texto, eu gostaria de passar algumas informações para os irmãos. Por exemplo, temos a tendência nos nossos dias de dividir, de compartimentizar a vida entre sagrado e profano, entre sagrado e secular. E procurar entender aquilo que nos cerca com esse tipo de divisão,
não necessariamente é errado. Se você quiser separar e entender a vida separando entre sagrado e secular, não há um problema. Mas é necessário que a gente entenda quando a gente está falando de sagrado e secular, porque pode ser que, devido a um entendimento errado, a gente pode colocar algo que não é profano como algo profano, como algo secular. Nesse sentido, então, é preciso que a gente tenha a compreensão de que uma coisa é estarmos no mundo e a outra coisa é seguir os padrões do mundo. Uma coisa é você trabalhar nesse mundo e a outra coisa é você trabalhar nesse mundo sob a influência do príncipe das trevas que opera nos filhos da desobediência. Estar nesse mundo e trabalhar nesse mundo é totalmente diferente de seguir os padrões desse mundo e de estar sobre as influências do príncipe das trevas. Por que é importante, então, nós termos uma cosmovisão holística? Porque é importante a gente ter uma cosmovisão correta, íntegra, porque o dualismo que nós vivemos em nossos dias faz com que a gente trate a fé somente no âmbito eclesiástico. Nós somente vamos falar de fé quando nós chegamos nos domingos em que estamos reunidos com o povo de Deus. Então, quando eu estou falando de holístico aqui, a ideia é expor a importância de termos uma cosmovisão integral e não dualista. Quero dizer com isso que a fé não deve ser só falada aos domingos, ela precisa ser real ao longo da semana. O dualismo pode ser algo imperceptível em alguns casos, e a gente pode ter até mesmo a sensação de que estamos vivendo em santidade. Uma cosmovisão dualista tende a trazer consigo uma série de fragilidades que no final das contas vai nos colocar na mesma situação de entendimento daqueles que não professam fé em Cristo Jesus. Um exemplo simples de dualismo que está presente em nossos dias e que às vezes a gente não percebe, ocorre muitas vezes quando as pessoas ressaltam que a igreja deveria exercer um grau de importância na sociedade muito grande, aonde ela precisa reverberar o evangelho, seja no âmbito familiar, no âmbito escolar, aqui eu falo da educação, no Estado, na arte e assim por diante. Está errado isso? Não, a igreja pode adentrar esses campos e com o evangelho e exercer influência? Pode, claro, com certeza. Mas em certo sentido também nós não nos damos conta que nós fazemos parte da igreja de Cristo e de que temos a mensagem do evangelho. Eu e você fazemos parte de uma família. Eu e você frequentamos uma escola, ou já frequentamos uma escola. Eu e você fazemos parte do mesmo estado. Nós temos a mensagem do evangelho. E o evangelho possui implicações para tudo isso. Então, cabe a nós, indivíduos, nos nossos lugares de trabalho, aonde nós estudamos, aonde nós frequentamos, trazer para fora o evangelho de Cristo que nós lemos dentro de nossas casas. Quando nós relegamos a igreja e cobramos dela de uma forma demasiada, que ela precisa exercer influência na sociedade, isso pode ser um incômodo do fato de que as nossas limitações começaram a sobressair em relação ao dualismo do sagrado e secular. Então, quando eles começam a nos incomodar, então a gente coloca na igreja a responsabilidade que é nossa, de estar nesses lugares públicos e de reverberar o evangelho ali. Uma outra forma de dualismo que acontece nos nossos dias é o trabalho. Nós nutrimos a ideia de que temos que ter uma conduta ética, que vá de encontro com a fé que professamos. Mas quantos de nós pensamos como a fé deve reverberar no nosso trabalho, como a fé deve afetar o nosso trabalho diante da empresa, das pessoas com que a gente lidar? Como a fé vai afetar os seus negócios? Como a fé vai afetar a maneira como você lidar com o seu chefe? Como a fé vai afetar a maneira como você lidar com os seus colegas de trabalho? Então, às vezes a gente reduz a fé cristã e a gente fala para nós, eu tenho que ter uma conduta ética. Então, quando
quando as pessoas fazem brincadeiras que não são sadias, eu não vou me envolver. Quando as pessoas começam a ter umas conversas meio tortas, eu não vou participar. Amém. É isso mesmo, graças a Deus. Mas não só isso. A maneira como você trabalha, como você executa as suas atividades, a fé que você professa em Cristo Jesus, ela também precisa estar presente. Então, por exemplo, se todo mundo, na rádio peão, como a gente fala, né, está falando coisas ruins do seu trabalho, você como cristão não vai dar ouvido à rádio peão. Você vai continuar trabalhando, porque o seu trabalho, antes de ser para a sua empresa, para o seu chefe, você está trabalhando para o Senhor. Essas visões que nós temos em nossos dias, de dualismo, elas são complicadas, e ela também afeta o que nós conhecemos como cultura. Cultura, a gente pode dizer que ela é formada a partir do momento em que nós usamos as potencialidades da criação para desenvolver diversos aspectos, e nesses desenvolvimentos nós usamos o que cremos em nosso coração. Tudo que é produzido neste mundo vai agradar o Senhor. Você vai agradar alguém, ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar a Mamon. Somos criaturas culturais e devemos ser produtores de cultura. Mas a cosmovisão dualista que existe em nossos dias e o domínio da cultura vigente faz com que a gente siga a cultura ao invés de sermos formadores dela. Nesse sentido, a cultura não é neutra. Você sabe que a cultura ela tem uma posição. A cultura tem suas crenças, ela tem suas pressuposições. Então o dualismo é uma barreira quando falamos de obediência, por exemplo, pois ele nos conduz a servidores senhores, mas quem aceita a divisão não é Deus, é Satanás. Ele aceita te dividir, e para ele pouco importa se você está 50% lá e 50% aqui, você está 100% com ele. Por isso que Deus pede o nosso coração por completo. Cristo Jesus nos ensinou que a gente não pode servir a dois senhores. O que acontece é que esse dualismo faz com que haja uma separação da esfera pública e esfera privada. Muitos, em nome de uma santidade, então, têm buscado o monasticismo. O que isso quer dizer? Isolam-se do mundo para manter uma santidade, mas não cumpre o seu papel de ser uma testemunha de Cristo em um mundo de trevas. Esse dualismo que existe nos afasta de cumprir a nossa missão de sermos testemunhas do Senhor. E aqui eu gostaria de apresentar uma realidade para os irmãos, que ela não foi cunhada por mim, mas está no livro Amando a Deus no Mundo, que são as palavras natureza e graça. Natureza entende-se pelas coisas terrenas, o corpo humano e toda a diversidade que existe na face dessa terra, e graça compreende-se aos céus, aonde Deus está e Ele realiza a sua vontade, onde a graça de Deus está. Essa realidade se tornou evidente, por exemplo, de natureza e graça na arte, onde as pinturas passaram a usar a natureza para mostrar a natureza, e então se parou de mostrar o que poderia ser os céus, por exemplo, através da arte. No campo da filosofia, isso também afetou grandemente. Houve uma espécie de divórcio em relação à teologia. Com isso veio a existir a teologia natural, que exclui totalmente as escrituras sagradas. O que acontece com esses movimentos faz com que a natureza terrena passe a devorar a graça. Esse conceito de que a palavra de Deus, ela serve, ela é atual, ela é importante, tanto na natureza, nas coisas terrenas, quanto em relação à graça, surgiu novamente com a reforma protestante. Como nós temos que dar graças a Deus pelos servos que o Senhor usou no tempo, porque a reforma protestante colocou a palavra de Deus na língua do povo e também no âmbito social, de como devem ser as relações, de como nós devemos interpretar o nosso meio em que vivemos. Essa divisão do sagrado e secular, infelizmente, isola a fé, de maneira que os crentes perderam ou têm perdido a capacidade de articular a fé
diante do mundo. Pedro diz que nós temos que estar preparados para dar razão da nossa fé. E esse isolacionismo da fé, somente para viver aos domingos no ambiente eclesiástico, faz com que a gente não tenha capacidade, ou perca a capacidade de nos posicionar diante do mundo. Então a cosmovisão cristã, ela é integral, porque ela compreende a criação, queda e redenção. E isso abrange toda a vida. Se você analisar a vida friamente, você vai ver que criação, queda e redenção contempla toda a humanidade. Então a cosmovisão cristã, ela não são somente verdades religiosas, mas é verdade absoluta e total. Esse isolacionismo, esse isolamento da fé, fez com que o secularismo, por exemplo, que é a crença que defende a separação entre religião e Estado, avançasse. E uma das estratégias do secularista é colocar o cristianismo em uma esfera de valor. Como o cristianismo para eles é uma esfera de valor, então você pode afirmar que esse valor ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Se ele pode ser relevante ou não. Então o secularista, ele respeita a religião, mas nega que ela tenha algo a contribuir na sociedade, porque é uma questão de valor. Um exemplo disso é que quando afirmamos que existe verdade moral objetiva com relação ao aborto, ao homossexualismo e à política, e entre outros assuntos, do que nós somos chamados de preconceituosos. Felizmente, nós temos a tendência, e graças a Deus por isso, de valorizar a nossa vida devocional, e graças a Deus por isso. Mas infelizmente, não temos pensado como a nossa fé deve influenciar as nossas atitudes diárias. Por exemplo, se a gente olhar para o âmbito político, o político cristão, ele deve se preocupar com projetos, sim, mas ele deve pensar como a sua fé vai influenciar o projeto que ele está propondo. Como que a sua fé vai influenciar a maneira como ele vai votar, por exemplo. Como a fé que nós temos vai influenciar a maneira em que vamos votar. Tudo que eu falei até aqui, meus irmãos, é para expor as dificuldades que a gente enfrenta em relação a essa dicotomia que a gente vive nos nossos dias, e expor aos irmãos a necessidade que temos de ter uma cosmovisão holística. Uma cosmovisão dualista está presente em muitos cenários, mas o desafio que temos é ter uma cosmovisão integral, que compreende criação, queda e redenção. Entender o mundo pela ótica cristã. Não devemos nos enganar. Tanto a realidade da natureza e graça, ou do sagrado e profano, independente do que você queira aí usar, você precisa saber que isso está imbuído aí religião. A religião nos liga a algo, e em certo sentido é na religião que estão as nossas crenças e os nossos pressupostos, por meio dos quais a gente interpreta o mundo. Lembre-se, cosmovisão é um conjunto de pressupostos ou crenças por meio dos quais você e eu vivemos e interpretamos a nossa vida e tudo o que está ao redor dela. Nesse sentido, a religião está presente, tanto para aquele que professa fé em Cristo, quanto para aquele que não professa fé em Cristo, porque o homem, na sua essência, ele é religioso. E cosmovisão, meus irmãos, em certo sentido é religião. Você não precisa professar fé em Cristo para ser religioso. Então, nós vamos pensar em Daniel capítulo 2, para que com a graça de Deus a gente possa olhar aí e entender como a gente pode ter uma cosmovisão holística e, de certa maneira, se percebermos que a fé está trancafiada no âmbito eclesiástico, a gente tirar essa tranca e começar a viver a fé no mundo, viver no mundo pela fé. Então no capítulo 1 nós vimos que Daniel e seus amigos foram levados cativos e eles foram colocados para servir ali na vida pública na Babilônia. E eles então passaram a servir ali diante do rei da Babilônia, foram submetidos para estudar por 3 anos na educação babilônica, tiveram seus nomes mudados, não puderam fazer nenhum tipo de reivindicação porque foram levados cativos, e eles se submeteram a tudo isso. Mas uma coisa eles não se submeteram, na pessoa de Daniel, eles não quiseram comer os manjares do rei. E ali, meus irmãos, tem um princípio muito grande para nós.
Porque Daniel fez aquilo porque ele entendeu que de alguma forma aquilo poderia acabar com a sua identidade. Ele não quis isso, e Deus honrou ele como seus amigos. Então no capítulo 2 nós vamos ler aí dos versos 1 a 13, para a gente pensar no texto. Diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a esses seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isto que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Nabucodonosor, aí o texto fala para nós que ele teve uns sonhos que mexeu com ele profundamente. E quando nós olhamos para o sentido da palavra perturbado, ela tem um sentido de bater regularmente. Bater aqui é golpes mesmo. É como se os sonhos que ele sonhou desse a ele uma verdadeira surra, e esses sonhos impactaram Nabucodonosor. Diante dessa situação em que ele se encontrava, o rei manda chamar então os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, porque ele queria que de alguma forma eles dissessem o que ele havia sonhado. É interessante o fato de que a força que a Babilônia tinha, que ela gozava, era uma nação poderosa, era uma nação forte, belicamente preparada. Naquele momento, todas essas coisas não foram capazes de trazer a Nabucodonosor paz, segurança, a trazer a ele sossego. Outro ponto que é importante é que a força ou a imponência que os poderosos podem ter, quando eles por exemplo, os sonhos aqui de Nabucodonosor trouxe a ele a sua fragilidade. Isso mostra para nós que não importa a imponência de um rei, não importa o poder que ele tenha, todos eles, sem exceção, debaixo do céu, são frágeis. Não há rei poderoso que consiga se manter diante de tantas coisas que acontecem. Ele está num estado de perturbação. Ainda que o rei, naqueles dias, a sua palavra vale como lei, nada disso pôde trazer tranquilidade a ele. Outro ponto importante é a questão da religião. Na maioria das vezes em que os poderosos se sentem pressionados, toda a autossuficiência que eles aparentam ter, ou que lhes confere alguma segurança, acabam recorrendo a religiões quando se sentem em situações de aflição, que é o que Nabucodonosor faz aqui. Muitos tratam a religião como uma terapia para se sentirem em paz consigo mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso.
porque nós vamos entrar em tempo de eleição e muitos políticos acabam indo em igrejas, usam a religião, sim, talvez eles perceberem como terapia, e isso não pode nos enganar. Nabucodonosor não quer saber de perder tempo, ele quer porque quer saber daquilo que ele sonhou. Ele não está aberto a especulações, ele não está aberto a conversas, ele quer saber, e o que ele quer saber é algo sobrenatural. Ele quer que alguma pessoa do seu reinado desvende o que ele acabou de sonhar. Os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus tentam por 2 vezes convencer o rei para que ele contasse o sonho, mas Nabucodonosor se mantém irredutível, e ele mostra até mesmo desconfiança naquilo que é a religião do Estado. Para Nabucodonosor, aqueles que ele chamou para interpretar o sonho só querem ganhar tempo, e eles estão até mesmo combinando o que vão dizer, e para o rei essas palavras são mentirosas. Os sábios da Babilônia, a sabedoria ali da Babilônia, nós vemos aí então, podemos aprender com isso, que ela se mostra limitada. Eles não puderam desvendar o sonho do rei. Eles queriam que o rei contasse para que eles pudessem então articular alguma coisa para interpretar o sonho, mas a sabedoria humana se mostra limitada. A sabedoria deles iria até certo ponto, e o que o rei está pedindo aqui é uma situação totalmente difícil. Imagine você, alguém chegar para você e falar: conta-me o sonho, eu sonhei, esse sonho me perturbou e eu quero que você desvende ele para mim. Se o seu chefe falasse isso para você, e você vai falar: mas eu não consigo. Se você não consegue, então você vai ser demitido. Imagine essa situação. E está aqui, os sábios do reino da Babilônia estão nessa situação. Alguns detalhes são importantes. Os magos eram aqueles que tinham conhecimento dos mistérios e sabedoria e ciências ocultas. Os encantadores eram os astrólogos, se dedicavam ao estudo do céu, olhavam para as estrelas, tentando prever o futuro. Os feiticeiros eram aqueles que usavam de magia, e os caldeus possivelmente eram aqueles que eram sábios do rei. A situação chegou ao extremo. Os caldeus tomaram a frente e respondeu por todos, e a declaração deles é importante porque mostra a incapacidade das ciências ocultas e da sabedoria humana, porque ela é limitada. E eles reconheceram que não há ninguém que possa desvendar o sonho do rei. De certa forma, eles também desafiam o rei, dizendo que nunca houve um rei que exigisse o que Nabucodonosor está exigindo deles. Pelas palavras dos caldeus, os deuses não moram entre os mortais. Olha como é interessante, porque nós vamos ver no decorrer da história de Daniel, que o Deus de Daniel está nos mortais, habita com o seu povo. Para os babilônicos, os sábios da Babilônia, esses deuses são distantes, são impessoais, não tem comunhão, não há proximidade. Diante disso, o rei, que já estava perturbado, ele fica furioso, e a sentença do rei é de que todos os sábios do rei da Babilônia devem ser mortos. Nabucodonosor não estava se importando com os sábios, ele estava ali movido por um hedonismo muito grande, e ele queria que a sua vontade fosse concretizada, ele queria que o sonho que ele teve fosse revelado. Nabucodonosor está se comportando como um tirano, mas a sua tirania mostra a sua fragilidade. Ele está perturbado, porque não consegue compreender, e aqueles sábios também não conseguem compreender a limitação humana escancarada aqui nessa situação. Então o decreto do rei é feito e ele sai, todos os sábios devem ser buscados, e Daniel não está presente aqui nesse momento, mas ele é buscado. Daniel e os seus companheiros, eles fazem parte dos sábios da Babilônia, e o decreto então alcança eles também. Daniel e seus amigos devem ser mortos. Os deuses babilônicos são impessoais, eles não estão entre os mortais. Isso não é diferente dos dias atuais, meus irmãos. Contudo, as Escrituras nos mostram que o Deus revelado nas Sagradas Escrituras é um Deus pessoal.
O Deus a quem as Sagradas Escrituras revela tem comunhão com a sua igreja. Ele se faz presente por meio do seu Espírito. Ele habita com o seu povo por meio do seu Espírito. Uma prova também de que temos, de que o Senhor habita conosco, é que Cristo Jesus, seu Filho, foi enviado. E Ele é o ápice da revelação de Deus. Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele está com a igreja, Ele está com o seu povo, Ele está com você aonde você trabalha, aonde você estuda, com seus amigos. O Senhor é presente. Daniel e seus amigos, eles estão sob perigo. Vivem em um reino onde a palavra do rei é ordem, é lei, não pode voltar atrás. Eles vivem em um reino em que não se teme a Deus. Mas nós vamos ver que Daniel manterá sua integridade e o seu testemunho irá confrontar diretamente a epistemologia babilônica, isto é, todo aquele conhecimento dos astros em práticas ocultas, e tantas outras coisas serão denunciadas pelo testemunho fiel de Daniel. Todo cristão, todos nós, carregamos a sabedoria que, como diz as Escrituras, é loucura para o mundo, mas para aquele que é salvo é o poder de Deus. Aquilo que Deus permitiu que fosse registrado no livro de Daniel nos ajuda a lembrarmos de que o reino de Deus permanece intacto e vitorioso, independente da época. Eles estão em um reino inóspito, totalmente contrário à fé que eles aprenderam de seus pais. Mas nós aprendemos com esse livro de que é possível permanecer fiel e de que também o reino de Deus permanece, mesmo em que a gente atravesse épocas em que as pessoas tentem escantear Deus. O Senhor continua reinando com poder e grande glória. Então vamos ler dos versículos 14 a 23, um segundo momento. Agora Daniel entra em ação. Nós vamos ver a sabedoria desse servo de Deus. Daniel 2, dos versos 14 a 23, diz assim: Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: Por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço, te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. A partir desse momento, será possível perceber como uma cosmovisão holística, uma cosmovisão integral e não dualista, nos ajuda a interpretar as coisas ao nosso redor e também como nós devemos agir de maneira sábia diante dos desafios da vida. Também é possível perceber como podemos permanecer íntegros no mundo sem ser do mundo, sem participar das coisas que o mundo diz. Vimos que todos os sábios da Babilônia estão sentenciados a morrer, inclusive Daniel e seus companheiros. A palavra do rei é lei, e ele determinou que todos deveriam morrer. Porém, o texto nos mostra a postura de Daniel, que agiu com cautela e prudência diante de uma situação de pressão. É bem possível que Daniel e seus amigos nesse tempo tivessem entre 17 e 19 anos. Contudo, a pouca idade daqueles servos de Deus
não era uma desculpa para eles agirem sem responsabilidade. Em outras palavras, aprendemos com eles que caráter não tem idade. Eles não fugiram do problema. Daniel e seus amigos e todos os sábios da Babilônia, para usar uma expressão popular, estão no olho do furacão. Mas em situações de grande pressão, o caráter de Daniel brilha. E isso nos lembra da necessidade de que nós temos de ser luz nesse mundo de trevas. A luz do cristão, que é Cristo Jesus, precisa sobressair em um mundo de trevas. Os sábios da Babilônia confiavam em deuses, mas esses deuses não habitavam com mortais, eles mesmos disseram isso. Mas Daniel confiava no Deus que habita com o seu povo. Mesmo Daniel estando numa nação que não professa ao Deus de Israel, Daniel confiava em Deus que habitava com o seu povo. Independente de onde o seu povo esteja, diante do cenário em que ele se encontra, em um país totalmente contrário àquilo que ele aprendeu no Reino do Sul, em Judá, Daniel ele age com ousadia, mas não é uma ousadia determinista, ou uma ousadia que eu determino, eu vou fazer e acontecer. Não, meus irmãos, é uma ousadia tomada de temor. Não é o medo que ele está sentindo aqui, mas é de confiança, não em homens, mas em Deus. Daniel é ousado e se move de acordo com o temor que tem ao Senhor. E a ousadia de Daniel se mostra quando ele, com cautela e prudência, que o texto fala aí para nós, ele se coloca diante de Arioque, e Arioque foi comissionado pelo rei para matar os sábios da Babilônia. Ora, Daniel se colocou diante daquele que foi comissionado para matar os sábios. A tendência era fugir, mas ele vai conversar, ele vai buscar entender o que está acontecendo. Arioque era o chefe da guarda do rei, e ele tinha saído para matar os sábios. Daniel foi até ele quis saber da situação, e Arioque explica para ele, coloca ele a par de tudo que está acontecendo. Mas a ousadia de Daniel não para por aí. Quando ele ouve Arioque, ele vai até o rei, e ele se coloca diante de Nabucodonosor. E o que Daniel pede para o rei? Tempo. Mas algo interessante que é digno de nota é que Daniel está pedindo justamente o que o rei Nabucodonosor está irredutível em dar aos sábios da Babilônia, que é tempo. Pode ser, meus irmãos, que ocorreu um intervalo entre os versos 6 e 7 que lemos aí no capítulo 2, pois Nabucodonosor ele tem a percepção de que os sábios do seu reino querem ganhar tempo. E aí o Dr. Heber Campos Júnior, comentando esse texto a respeito do sábio, ele diz o seguinte: era como se tivessem passado algum tempo elucubrando sobre o que seria o sonho, e temerosos de errar, resolvem pedir novamente que Nabucodonosor ao menos lhe conte o sonho, e eles lhe dariam a interpretação. Eles estavam retardando a sua resposta. É possível que Nabucodonosor aquele percebeu as estratégias dos sábios, e ele os acusa de terem feito promessas mentirosas, e então vem o decreto ameaçador de que todos os sábios deveriam morrer. Porém Daniel está diante do rei, e o que Daniel está pedindo? Tempo. Que é o que Nabucodonosor não quer mais dar. Eu não quero dar tempo, eu quero que vocês me falem agora. E ali está Daniel, eu preciso de tempo. No verso 17 do capítulo 1, nos é dito que a Daniel foi dada inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visões. Contudo, o texto não deixa claro até então se ele sabia que ele havia recebido esse dom. Um ponto importante é que se ele não sabia, sua ousadia em perder tempo e dizer que daria interpretação não é uma ousadia impositiva, mas ele está demonstrando que ele está confiado na providência divina. Ele já viveu isso no capítulo 1, e aqui está novamente Daniel confiado em Deus. Ele e seus amigos já tiveram essa experiência da providência divina. No entanto, se Daniel já sabia que ele tinha esse dom, que o Senhor o havia dado, ainda assim a sua postura demonstra total reverência ao Deus Todo-Poderoso.
Ele não se comporta como aquele que quer destaque. Agora eu sei que o Senhor me deu o dom de revelar sonhos e visões, então eu vou lá diante do rei, eu vou me engrandecer diante dele. Não, ele está submetido a Deus, a quem pertence toda a sabedoria. Percebemos em Daniel a sua humildade e firmeza, pois ao pedir tempo ao rei, ele está pedindo misericórdia de um superior terreno, ele está se colocando sob Nabucodonosor, em certo sentido. Mas também, meus irmãos, ele suplica ao favor de Deus. Não podemos esquecer que Daniel está cativo na Babilônia, ele não pode agir como ele quer, ele não pode fazer o que ele bem entende. Por isso ele pede tempo ao rei, diretamente ao rei. Daniel é direto, ele não busca de alguma forma enganar o rei, ele é direto no seu pedido. E aí Daniel sai da presença do rei, vai para a sua casa e conta para os seus amigos o que está acontecendo e pede para que os seus amigos orem com ele. Daniel, meus irmãos, é um jovem de oração. Aqui já fica claro que ele ora, e a oração é presente na vida dele, e ele conduz os seus amigos a essa disciplina espiritual que é muito importante, mas que infelizmente é tão negligenciada. No decorrer do livro de Daniel, aliás, nós temos mais momentos de orações em que Daniel faz, inclusive a oração é usada como pretexto pelos babilônicos para que Daniel fosse condenado, e ele foi jogado na cova dos leões, porque ele foi encontrado orando, buscando a Deus, em um reino totalmente contrário à sua fé. Ele é um jovem que está incentivando outros jovens a orar. Que exemplo maravilhoso nós temos aqui. Como nós precisamos recuperar essa disciplina bíblica da oração e incentivar outras pessoas a orarem. Jovens precisam se comprometer com a oração, e os mais velhos também, da mesma forma. A oração é importante. Outro ponto interessante é o fato de que Daniel levou um pedido muito importante para os seus amigos. E aqui, meus irmãos, nós devemos perceber que não há carreira solo quando nós falamos de evangelho. Se você se diz cristão e você diz ao mesmo tempo que você não precisa da igreja, a sua conversão tem problemas, e talvez você está se auto-enganando. Como é importante expor para aqueles que creem no mesmo Deus que nós os nossos pedidos e as nossas situações, para que eles se unam a nós em oração. A comunhão com a igreja de Cristo, o compartilhamento com o povo de Deus é fundamental para vivermos em um reino que é averso ao reino de Deus. Eu e você estamos em um reino que não teme a Deus, que é esse reino dos homens, e você vai ousar viver sozinho, longe daqueles que o Senhor elegeu para salvar? Você vai ter essa coragem? Essa ousadia? Daniel não faz isso. Daniel não se apoiou em si mesmo. E muita gente se engana por não compartilhar as suas situações com o povo de Deus para a oração. Nós não devemos pensar que vamos preocupar a igreja porque vamos compartilhar as nossas situações. Nós não devemos pensar que vamos incomodar os irmãos por compartilharmos as nossas lutas. Meus irmãos, isso pode ser sinal de egoísmo, individualismo e tantas outras coisas. Está embutido lá no fundo e a gente não percebe. É o típico caso da pessoa que tem compulsão por gastar no cartão de crédito e ela não consegue parar de gastar, e às vezes elas podem até chegar para nós pedir conselho. A gente fala: corta o seu cartão, mas o cartão de crédito é só a ponta do iceberg. A situação toda mesmo está lá no fundo do seu coração, e é lá que deve ser tratado, porque quando lá é curado, as coisas melhoram, as coisas se resolvem. Devemos se lembrar de que é com o povo de Deus, e muitas vezes a gente não quer compartilhar os pedidos, as nossas situações, é com esse povo que vamos passar a eternidade juntos. Muita gente se encontra só porque não compartilha, se fecha em copas, se apoia na sua própria sabedoria. Mas o exemplo de Daniel nos ensina que é bom compartilhar. Você não precisa viver na solidão. Se você está vivendo na solidão, você precisa se expor à igreja de Cristo.
Precisamos crescer em maturidade cristã. Muita gente fala: a igreja não vai atrás de mim, mas as portas da igreja estão abertas para nós. Por que nós não vamos à igreja? Percebe como a gente sempre tende a culpar as pessoas, a igreja, mas a gente não assume a responsabilidade dos nossos atos. Precisamos crescer em maturidade cristã. Quando queremos algo que satisfaz o nosso desejo, o que fazemos? Se o nosso desejo envolve dinheiro, você vai trabalhar de noite, você vai fazer hora extra. Quando você tiver a sua quantia, você vai fazer o que você deseja. Nós expomos até mesmo as situações que nos afastam da família, muitas vezes. Mas quando nós falamos de compartilhar com o povo de Deus as nossas necessidades, muitas vezes a gente se esconde. Por quê? A pergunta é: por que eu e você não expomos as nossas situações com o povo de Deus? Daniel não queria, e é uma outra coisa que a gente aprende com ele aqui, ele não queria se conformar ao estereótipo da Babilônia, ele não queria a glória que a Babilônia oferecia. Ele compartilha o pedido para que também pudesse ser sustentado para não ceder a tentação alguma e para se manter firme em dias difíceis. A igreja, meus irmãos, ela é fantástica, porque com o povo de Deus a gente se mantém fiel a Deus quando a gente está aqui, unindo-se um ao outro. A gente aprende aqui com Daniel, pois ele não quer ser aceito pelos demais sábios. Daniel não está buscando influência, ele não quer estar na moda, ele não quer se encaixar na sociedade babilônica, ele não quer achar um lugar ali para ser visto, ele não quer ter as mesmas vestimentas da Babilônia. Muitos podem pautar suas vidas de que tudo está dando certo, de que estão indo bem em diversas áreas, mas não se dão conta de que deveriam avaliar suas vidas diante de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer, não é errado você ter sucesso desse lado da eternidade. Se o Senhor está te engrandecendo, dê graças a Deus por isso. Mas o problema é que o sucesso traz consigo sedução. Por exemplo, quando um crente passa a ter sucesso, infelizmente a tendência é que ele passe a depender da opinião das pessoas. Ele passa a ouvir mais as pessoas do que a palavra de Deus, por exemplo. Quando o status se estabelece, ele começa a receber convites para fazer parte de ciclos sociais. E qual é o problema? É que isso acaba moldando o crente. Por exemplo, ele deixa de frequentar os cultos e passa a frequentar esses círculos sociais. E o que acontece? Sua oração some, sua leitura das escrituras diminui, sua vida com a igreja não existe mais, ele só aparece e vai embora. Porque o sucesso seduz o crente, porque ele abandona tudo aquilo que o fazia estar em contato com Deus. Daniel não está pedindo oração porque ele é mais bonito. Daniel quer se manter firme. Ele não se apoia em si mesmo, e ele precisa dos seus amigos para orar por ele. O texto segue e nos é dito que Daniel recebe a revelação do sonho. E o que Daniel faz? Ele não sai correndo para falar para Nabucodonosor. Ele não sai no desespero: agora eu vou salvar a mim e os meus amigos e todos esses sábios da Babilônia serão salvos. Não, o que ele faz? Ele se rende em gratidão e louvor a Deus. E em sua gratidão e louvor a Deus, Daniel destaca a sabedoria de Deus, que ao mesmo tempo que torna as pessoas sábias, não há nada, independente do cenário, que Deus não possa revelar. Não há profundidade, não há esconderijo, não há trevas que possa impedir Deus de trazer à luz aquilo que está escondido. Enquanto os sábios da Babilônia não puderam fazer nada, e nem o Deus em que eles confiavam poderia fazer alguma coisa, aqui está o Deus de Daniel, um Deus presente, um Deus pessoal, se revelando a Daniel, dando a ele a interpretação do sonho. O reino de Deus, ele permanece, independente do reino dos homens.
Deus é mais sábio do que Nabucodonosor e todos os sábios da Babilônia. Outro destaque que Daniel faz aqui é que Deus, a quem revelou o sonho a ele, é que os reinos da terra estão em suas mãos, não pertencem aos homens, não pertencem ao presidente da república, não pertencem a reis e rainhas, pertence a Deus. Daniel louva a Deus. Isso aqui eu achei lindo. Ele louva o Deus de seus pais. Isso me fez lembrar de que a fé que Daniel nutria ali na Babilônia, ele aprendeu dos seus pais. E como nós devemos passar adiante a fé em Cristo Jesus para os mais novos, e como os mais novos precisam se esforçar para abraçar a fé em Cristo Jesus e viver ela de maneira integral. O mundo não ama você, jovem. O mundo não vai te acolher se você não adentrar, se você não abraçar os seus trejeitos. Se você não se enquadrar no que o mundo quer, você não vai ser aceito. Por isso que você precisa ouvir a fé dos mais velhos, a fé em Cristo Jesus, e abraçar essa fé e ser moldado por ela. E assim como os mais velhos devem buscar a palavra de Deus, Daniel louva ao Deus de seus pais pelos feitos poderosos. Daniel reconhece que foi o Senhor que deu a ele sabedoria e poder para que aquele sonho fosse revelado. E ele se coloca diante do verdadeiro rei antes de qualquer coisa. Ele bendiz o Senhor. Talvez a gente não tenha consciência, mas é bom que se diga de que pelo fato de sermos regenerados, nós somos participantes da sabedoria de Deus. Nesse sentido, assim como Daniel, nós devemos louvar e agradecer a Deus que nos concede graça de compartilhar a sua sabedoria com o mundo. Partindo para o final, meus irmãos, vamos ler agora dos versos 24 ao 45, que é a maior parte do texto, e diz assim: Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você é capaz de me contar o que viu no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei exige, nem os sábios, nem os magos, nem os encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o rei teve quando estava em sua cama são estes: Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que todos os outros homens, mas para que a interpretação que fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de barro, de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras do verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles.
O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim será o reino. Assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Aqui, meus irmãos, é a grande parte da história aí de Daniel nesse capítulo 2. E nós temos algumas coisas a destacar aqui. O propósito maior de Daniel não é apontar as suas virtudes desse livro. Sem dúvida, Daniel foi um homem grandemente usado por Deus. Porém, esse livro não trata apenas de Daniel, mas de Deus. A pequena história de Daniel, Deus inclui na grande história da redenção. Devemos aprender com a fidelidade de Daniel e dos demais servos de Deus, com certeza. Mas é importante que a gente tenha consciência de que não se trata apenas de Daniel, se trata de Deus. Assim como o povo de Deus que foi eleito para anunciar a história da redenção, como diz 1 Pedro 2,9, nós somos o povo exclusivo de Deus para anunciar as suas virtudes. Daniel aqui não busca se encaixar na sua história, pelo contrário, Daniel está sendo usado por Deus na história da redenção. E aqui nós devemos fazer uma pergunta: se nós queremos encaixar Deus na nossa história, ou se nós estamos buscando saber o que Deus quer de nós, para que a história da redenção se perpetue a outras pessoas. O real valor da vida não está no legado que queremos deixar simplesmente, mas o brilho de nossas vidas se encontra no fato de que fomos inseridos na história da redenção, na história de Deus. Como é importante nós termos uma cosmovisão holística e não dualista. Daniel, ele tem a revelação, mas ele não usa da revelação para se promover, ele não usa da revelação para chantagear o rei, porque ele foi ameaçado de morte. Daniel não faz isso. Daniel, ele também não usa a revelação para ganhar status e glória da Babilônia, ele não quer se encaixar na Babilônia, como nós não devemos querer se encaixar no presente século em que nós vivemos. E Daniel se apresenta ao rei, e a primeira coisa que Daniel faz é reconhecer a sua insuficiência. Ele se anula, ele sai de cena, ele coloca o seu ego lá no chão, ele faz desaparecer, é como João fala, que ele cresça e que eu diminua. É isso que Daniel está fazendo aqui. E em seguida o que ele faz? Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Daniel não para por aí. Ele diz que quem está fazendo o rei saber da revelação não é ele, é o próprio Deus. Se pensarmos em um teatro, por exemplo, para ilustrar esse momento, Daniel é o holofote, mas lá no palco, a pessoa principal que ele está apontando é o próprio Deus. Ele não quer a glória, mas o desejo de Daniel é fazer Deus ser conhecido, diante daquele que o levou cativo para a Babilônia, diante daquele que o tirou da sua família, daquilo que lhe era comum. Daniel está testemunhando e evidenciando o grande Deus,
o Deus de seus pais, o Deus que ele aprendeu a ouvir de seus pais. Daniel não quer ser importante, mas ele deseja que Deus seja visto, que Deus seja conhecido. O que as pessoas precisam é de Deus, e assim como Daniel, nós precisamos nos contentar pelo fato de que podemos testemunhar do Senhor, de que somos usados pelo Senhor. E aí Daniel passa os detalhes para o rei, da grande estátua, e de todos os materiais de que aquela estátua ela era formada. O que a gente percebe é que essa grande estátua ela vai tendo seus materiais depreciativos, da cabeça até os pés. E Daniel interpreta para o rei o sonho que ele teve. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e o seu reino. E cada reino, meus irmãos, segundo a interpretação de Daniel, vai sofrendo depreciação até chegar ao reino de consistência relativa, de uma fraqueza, a saber, ferro e barro. Na interpretação de Daniel, em certo sentido, destaca o reinado de Nabucodonosor, mas não deixe de apontar para a fragilidade do reino dos homens, porque todos eles serão despedaçados, nenhum vai subsistir. Daniel não está inserido nessa história, Daniel também está inserido nessa história de redenção que o Senhor está fazendo aqui, pois podemos crer, meus irmãos, que a inimizade desse mundo em relação a Deus faz com que o reino dos homens acabe em ruínas. Daniel, ele está cativo, longe do seu país, da sua nação, mas essa revelação que o Senhor deu a ele possivelmente o consolou, possivelmente trouxe a ele contentamento, meus irmãos. Se no capítulo 1, o povo de Deus foi levado cativo, o reino do sul foi subjugado, essa revelação que Deus deu a Daniel mostra a grande glória de Deus e do seu reino. Aquilo que começa como uma pedra, vem a se tornar uma montanha. Sem dúvida, Daniel foi confortado por Deus, e isso levou Daniel a engrandecer o Senhor. Nós, igreja do século 21, temos a revelação bíblica. Se Daniel foi confortado, para nós que vivemos nas tensões do reino dos homens, podemos ser confortados também. A pedra citada por Daniel é o quinto reino, e que é mais poderoso do que os demais. Não somente isso, é um reino eterno. Esse reino já teve início na vinda de Cristo Jesus. Jesus é a pedra que veio esmiuçar o reino e poder humano. Devemos notar que o reino de Deus não possui fronteiras, não há um limite territorial para o reino de Deus. Há o reino de Deus estabelecido no mundo. Todos os que foram regenerados sabem que fazem parte do reino de Deus, estejam aqui no Brasil ou do outro lado do universo, e esse reino cresce e atinge o mundo inteiro. Ainda que os homens tentem agir contra o reino de Deus, seus esforços são espúrios. Toda a nossa atividade nesse mundo, meus irmãos, precisa ser fundamentada na soberania divina sobre todas as coisas. Por isso que nós não podemos ter uma cosmovisão dualista. Nós precisamos ter uma cosmovisão integral, para que assim como Daniel, quando nós estivermos em situações de pressão, possamos exaltar ao Deus dos céus, possamos testemunhar a respeito do Senhor. Deus tem o controle da história nas mãos. Veja, no sonho do rei e na interpretação de Daniel, temos uma estátua onde os materiais vão se depreciando, e isso aponta para algo decrescente. É assim que o reino dos homens vão regredindo. Muitos podem dizer que estamos em uma franca evolução. Podemos olhar, por exemplo, a tecnologia, os avanços da medicina, a automação industrial. Hoje já temos até carro que dirige sozinho. Sem dúvida nós temos muitos avanços, mas esses avanços só mostram que o reino dos homens estão regredindo, porque quanto mais há avanços, mais o homem se afasta de Deus. Contudo, a pedra que destrói a estátua, o reino dos homens, essa pedra é humilde, ao mesmo tempo rejeitada aos olhos dos homens, mas Deus a exaltará em tempo oportuno, e em sua exaltação será uma grande montanha. E aqui, meus irmãos, Cristo foi humilhado, mas as Escrituras dizem que diante dele todo joelho vai se dobrar. Cristo é e será exaltado. Os versículos 46 a 49 diz aí para nós
que Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus de vocês adoram, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. O rei termina com Daniel exaltado. O rei até reconhece que o Deus de Daniel, a quem ele adora, é o rei que revela os mistérios. Mas aqui a gente não vê uma transformação genuína no coração de Nabucodonosor. Mas qual é o papel de Daniel aqui? Ser testemunho. Você vai falar do Evangelho para muita gente, e muita gente às vezes não vai ouvir, mas o seu papel é ser testemunho. Nós fomos feitos testemunhas. Então nós temos que viver de acordo com o que o Senhor quer e espera de nós. Por isso que é importante nós termos uma cosmovisão holística, para que nós testemunhemos do Senhor de maneira firme, como Daniel fez aqui. Ele não inventou, mas ele buscou a Deus e Deus se revelou. Meus irmãos, se nós nos empenharmos em buscar ao Senhor, o Senhor nos ajudará a viver nesse mundo de trevas. Termino com o texto de Lucas 12, dos versos 12 a 15, mostrando para nós aqui que a nossa identidade em Cristo é para que nós possamos testemunhar dele. Cristo Jesus, nosso pastor, jamais irá nos desamparar em nosso papel de sermos testemunha. O texto de Lucas 12, dos versos 12 a 15, diz o seguinte: porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O Senhor nos ajudará, meus irmãos. O Senhor nos capacitará diante de dificuldades que a gente possa enfrentar. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por sua palavra, por sua graça, por sua bondade em nós, revelada em Cristo Jesus, e oramos ao Senhor para que nos conceda uma cosmovisão holística, que nos ajude, Deus, a interpretar o mundo em que vivemos, de maneira, Senhor, que possamos testemunhar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que na arena pública, para que na nossa vida diária, a gente não venha, Senhor, nos comportar como pessoas dualistas, mas que possamos, ó Deus, de maneira holística e integral, viver, ó Senhor, de maneira que o seu nome seja glorificado e engrandecido. Nos ajude, Deus amado, a olhar para nossas vidas, para os nossos corações, e a compreender aquilo que precisa ser mudado, e que o Senhor nos ajude por meio do seu Espírito. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.